Olá, eu sou o professor Carlos César Costa, professor de Física da Universidade Federal do Maranhão, subcoordenador do projeto Desenvolvimento de uma máquina térmica utilizando o ciclo de Stirling para a produção de energia elétrica, que utiliza energia solar como fonte de calor. Processo CNPq 478.596/2010.3, cujo coordenador desse projeto é o professor Dr. Antônio José Silva Oliveira, do Departamento de Física da Universidade Federal do Maranhão. Então, neste momento, eu vou apresentar para vocês o protótipo da nossa máquina térmica, o princípio de funcionamento que se baseia no princípio de funcionamento do ciclo de Stirling. Tá? E mais aqui ao fundo nós temos aqui um espelho parabólico, né, que é utilizado para a captação da energia solar, tá, que é a proposta desse trabalho. Tá? E aqui nós temos o nosso protótipo, que nesse momento vai funcionar com a queima de biocombustível para a demonstração do seu princípio de funcionamento. Aqui eu vou colocar ela para entrar em funcionamento, dá um pequeno toque, e aí nós temos a nossa máquina em ação. Então, aqui, como vocês podem observar, nós já temos a nossa máquina térmica, né, que utiliza o ciclo de Stirling, e mais aqui ao fundo, aqui ao lado, nós temos o nosso espelho parabólico, tá, que ele é utilizado para a captação da energia solar, onde essa energia captada, né, que são os raios solares, são convergidos para uma região que nós chamamos de regenerador ou propagador de calor. Tá? E mais aqui ao lado nós temos a nossa parte de instrumentação. Né? Então, os instrumentos que foram adquiridos com esse projeto e que servem para aquisição dos dados, tá? Ou melhor dizendo, das medidas físicas, né? Das grandezas físicas obtidos nessa máquina. Tá? Tudo isso, esses equipamentos, eles são conectados a um notebook, onde nós podemos armazenar, né, todos esses dados, né, para a catalogação desses dados. Então eu vou apresentar aqui para vocês as partes principais da nossa máquina. Então nós temos a nossa máquina composta por dois volantes, né, que tem um bom momento de inércia. Tá? Mais aqui abaixo podemos observar aqui os 4 cilindros dessa máquina que trabalham em linha, né? Na verdade esses 4 cilindros, 2 desses cilindros, né, que são nossos cilindros deslocadores, eles trabalham a uma fonte de temperatura mais elevada, e outros 2 cilindros, tá, nas extremidades, eles funcionam a temperatura ambiente, ou seja, então é uma máquina térmica que ela opera em ciclos e a temperaturas diferentes. E mais aqui ao fundo, nós podemos observar que nós temos aqui um reservatório, né, a nossa torre de refrigeração com capacidade para 12 litros, que serve para refrigeração da nossa máquina, especialmente esses 4 cilindros, tá, para que não venha a haver um superaquecimento desses cilindros e o equilíbrio, consequentemente, dessa temperatura. Consequentemente, se havendo equilíbrio dessa temperatura entre esses 4 cilindros, a tendência é diminuir a nossa capacidade de realização de trabalho dessa máquina. E mais aqui embaixo, nós estamos utilizando, em vez da energia solar, nós estamos utilizando biocombustível para fazer o nosso funcionamento da nossa máquina. Estamos utilizando como fonte de energia primária. Tá? Então, como vocês podem observar, tá, esses 2 cilindros, os cilindros deslocadores, tá, eles estão operando a uma fonte de temperatura maior, cujo valor da temperatura está na ordem de 91,9 graus Celsius. E os outros 2 cilindros, né, os cilindros de potência nas extremidades, funcionando a 26 graus Celsius, praticamente a temperatura ambiente. Tá? Então, qual é a vantagem dessa máquina, da nossa máquina? A vantagem dessa máquina é que, diferentemente das máquinas de combustão interna, como de automóvel, por exemplo, ela trabalha com ar, tá? Ou seja, gases confinados dentro desses cilindros. Tá? Esses gases, tá, eles absorvem calor, tá? Eles se expandem, e quando entram em contato com os cilindros que operam a temperatura ambiente, na ordem de 26 graus Celsius, eles vão rejeitar calor, tá, para o ambiente, promovendo assim uma contração desse ar. E aí, como dentro desses cilindros existem pistões, esses pistões eles sofrem
deslocamento na vertical. E através do sistema aqui, como vocês podem observar, de bielas, tá? E virabrequins, tá? Esse movimento de subir e descer desses pistões, tá? Terminam sendo convergidos em movimento de rotação. Nesse momento eu posso utilizar um dos nossos instrumentos, tá? Que é o nosso tacômetro digital, para ver qual é a rotação da nossa máquina. Então vamos lá. Então eu vou fazer aqui a medição. Como vocês podem observar, aqui nós estamos com uma velocidade angular da ordem de 110 graus, 110 RPM. Então, ou seja, e operando simplesmente, a nossa máquina ela está operando, tá, entre duas fontes de temperatura. Tá? Uma da ordem de 27 graus Celsius e outra da ordem de 97 graus Celsius. Tá? Onde a fonte de energia primária que nós estamos utilizando é aqui a nossa queima de biocombustível. Tá? Que aí você pode usar biogás, etanol, tá? O álcool e por aí vai. Ou, que a proposta do nosso projeto é utilizar um espelho parabólico, tá? Que converge aí os raios solares para um ponto bem específico, fazendo a nossa função aqui do nosso queimador de biocombustível. E aí você tem a nossa máquina, que aí nesse momento aqui desenvolvendo aí uma velocidade angular da ordem de 110 RPM. Então esse é o nosso protótipo de máquina térmica, uma máquina térmica que, como as demais máquinas térmicas, elas operam entre fontes de temperaturas diferentes, como nós podemos observar. Nós temos aqui a nossa fonte térmica externa, trabalhando na ordem de 33 graus Celsius, né, variando na ordem dos 30 graus, e a outra fonte térmica ela funcionando na ordem de 90 graus Celsius. Então esse é o interessante dessa máquina, que não trabalha com temperaturas elevadas, não precisa de uma temperatura elevada para ter funcionamento. E um outro detalhe interessante, que é uma máquina que gera baixíssima poluição para o meio ambiente. Então, uma máquina viável do ponto de vista não só tecnológico, mas do ponto de vista também ecológico. Tá? Então, onde a ideia é acoplar essa máquina a um gerador elétrico que possa gerar, né, uma tensão na ordem de 12 volts ou maior, né, de fazê-la de certa forma, de uma forma mais compacta e que possa ser utilizada nessas comunidades isoladas, onde a incidência de energia solar é bastante abundante, que é o caso da nossa região, a região na qual nós estamos situados, que é na região Nordeste, São Luís do Maranhão, em que você tem alta taxa de incidência de energia solar o ano inteiro. Tá? Então, baseado nisso, então a ideia é aperfeiçoar o nosso sistema de captação de energia solar e otimizar mais, e eu espero que vocês possam ter gostado do nosso protótipo. Tá? Então, na sequência, vocês vão ficar com outros vídeos que foram feitos durante o processo de montagem e desenvolvimento da máquina, que aí vocês vão poder acompanhar, curtir um pouco mais o funcionamento dessa máquina de estilo. Tem que ter cuidado para não se queimar, porque aqui se trabalha com energia térmica.